Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é domingo, dia 14 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição será possíveis razões para aparentes contradições. Uma pessoa que vá para a Bíblia e que negue a possibilidade de haver algumas pequenas contradições na Bíblia, ou ao mesmo tempo alguns textos difíceis de ser compreendidos, e que num primeiro olhar pode parecer que ele está contradizendo aquilo que outros textos disseram, uma pessoa que negue essa realidade é alguém que está sendo completamente fora da realidade, está vivendo fora da realidade. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos sim textos complicados, textos difíceis. Às vezes esses textos eles vão aparecer, por quê? Em primeiro lugar, porque são textos muito antigos, textos que foram escritos num período de cerca de 1.600 anos, 1.500 anos antes de Cristo, o primeiro autor estava escrevendo os seus livros mais antigos. 100 anos depois, os livros mais jovens têm algo em torno de 1.900 anos. Então, quando você olha para isso, você chega à conclusão de que, para nós hoje no século XXI, tentarmos entender livros tão antigos e compreendermos absolutamente tudo numa primeira olhada, numa primeira folheada, não é assim que a gente vai conseguir entender. Não é assim. Existem elementos que a própria tradição da época do autor acabava influenciando o jeito dele poder escrever. Às vezes, usos, costumes do seu tempo. Em outros momentos, uma determinada palavra que era muito comum no tempo dele, mas que se perdeu no decorrer do tempo e do espaço. E que o tradutor agora vai ter que fazer uma ginástica tremenda para tentar explicar para a gente o que o autor estava querendo dizer quando usou aquele linguajar todo. Então, se não compreendemos às vezes o próprio contexto no qual tudo aquilo foi escrito, a gente vai ter dificuldade de poder entender. Mas não é só isso. Algumas das aparentes contradições, elas podem acontecer em primeiro lugar porque a mente de Deus é infinita. E às vezes o autor bíblico, coitado, ele vê aquelas coisas grandiosas que Deus mostrou, não entende nada. Eu gosto muito de poder olhar para o livro de Daniel, porque Daniel teve uma hora que falou assim: ô seu anjo, eu não entendi e foi nada disso aí do que eu vi. E o anjo só olha para ele e fala assim: Daniel, você não precisa entender, você foi um instrumento que Deus resolveu usar para comunicar verdades para pessoas que vão viver no tempo do fim, não é pro teu caso. E escreve o que você viu, sela o livro, porque as pessoas no tempo certo vão entender. Então, você tenta imaginar, por exemplo, a dificuldade que o próprio João teve depois de ter a visão ali das bestas de Apocalipse capítulo 13, quando uma besta que surge do mar e uma outra que surge da terra, ele vai ter que explicar o que é aquilo. E ele nunca viu nada nem parecido, então ele vai usar o termo, olha, são bestas, uma besta que surgiu do mar e uma outra que surgiu da terra. É difícil conseguir para o autor que está visualizando algo muito maior do que aquilo que a sua cabeça é capaz de compreender. E se às vezes o próprio autor tem dificuldade de compreender algumas coisas, como é que a gente vai conseguir entender todos os detalhes? Uma outra coisa, eu olho para o próprio Daniel. Daniel, quando ele está falando ali sobre a lista de animais que representam reinos, ele vai dizendo, olha, tinha um lá que parecia um leão, mais alado, ele tinha asas. Depois tinha um outro que parecia um urso, mas ele estava... um lado era maior do que o outro. Aí tinha um outro lá que era um leopardo, mas que também tinha asas. Ele está tentando explicar com o que é que parece que ele está vendo. Aí ele olha um outro e fala assim, não, era um bicho esquisito, era um animal terrível e espantoso. Ele não sabia nem o que era. Você compreende que às vezes é muito complicado a linguagem que você vai ter, às vezes na própria revelação que o profeta teve, às vezes é difícil, porque nem o profeta compreendeu exatamente aquilo que estava envolvido no todo. E como é que a gente vai conseguir compreender absolutamente tudo tanto tempo depois? Às vezes a própria majestade ou imensidão da sabedoria divina vai ter dificuldade de poder chegar na nossa capacidade que é tão pequena de percepção. Outro detalhe que precisamos compreender é que às vezes no próprio processo de cópias que foram feitas, e quando olhamos para a Bíblia, veja, nós não temos nenhum livro que seja original. Pastor, aonde é que está lá o livro de Êxodo? Original, mas eu quero original, que o Moisés escreveu lá em papiro, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Onde é que está aquele lá que o Moisés escreveu e assinou lá no final? Moisés. Não existe isso. Não tem nenhum.
E o João, que foi o último a escrever, não, os originais se perderam. Os originais do livro do João, das cartas que o João escreveu, do próprio livro do Apocalipse do João, os originais nós não temos mais. Nós temos cópias que foram feitas alguns séculos mais tarde. No caso do João, no caso dos livros do Antigo Testamento, as cópias mais antigas que temos datam de cerca de 300 anos antes de Cristo. Que o mais antigo que temos, que foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, o livro de Isaías, que data de cerca de 300 e poucos anos antes de Cristo. Mas textos que obviamente nos ajudam a compreender e a perceber que no decorrer dos séculos, apesar da grande quantidade de cópias que foram feitas, o conteúdo do texto se manteve. Mas existem pequenos erros que acabaram acontecendo no decorrer do processo de cópias? Com certeza há. Com certeza. Mas coisas tão pequenas que não são capazes de influenciar o todo. Mas e entre os tradutores? É provável também. O tradutor às vezes tem que traduzir um texto, ele tem 10 opções de palavras e termos para poder descrever o que o texto está dizendo. Qual que ele vai escolher? Não tem nenhum livro da Bíblia foi escrito em português, por exemplo. Você compreende que todo esse quadro nos ajuda a perceber que olhar para a Bíblia e entender que nenhum tipo de coisa pequena acabou acontecendo no decorrer da história através das diversas cópias e através das diversas traduções que acabaram acontecendo, que alguma coisa tenha se perdido, algum erro pequeno tenha tido lugar. A gente não pode dizer isso. Mas o que nós podemos garantir é de que a verdade da palavra de Deus ela se manteve pura no decorrer dos séculos. Se pegarmos tudo aquilo que são as aparentes contradições que existem nos textos bíblicos e analisarmos em relação ao todo, não vai chegar a 1%. E a mensagem central da Bíblia, ela foi mantida. Não precisamos desses pequenos textos para poder entender as grandes mensagens da palavra de Deus. Mas hoje em dia, por exemplo, as próprias sociedades bíblicas têm sido muito, mas muito transparentes com a gente. Às vezes você pega algumas Bíblias, por exemplo, a Nova Versão Internacional, ela vem com uma série de observações a respeito do texto bíblico. E às vezes, nessas observações, os próprios teólogos que trabalharam em cima da tradução do texto vão dizer: olha, essa palavra ela pode ser traduzida dessa maneira, daquela outra e daquela outra e daquela outra. Eles estão fazendo o melhor para poder tentar trazer o texto mais transparente para a gente, mas não é um trabalho fácil. Mas e quanto a esses pequenos erros, pastor? Bom, eu não vou falar mais a respeito desse assunto, eu vou deixar que a Sarah White fale para a gente. Vou terminar com um texto dela que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos de hoje, que é do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 16. Ela está falando aqui sobre essas aparentes contradições que às vezes podem aparecer no texto bíblico. Olha o que ela diz. Alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou em parte dos tradutores? Tudo isso é provável. E a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada de Deus. Porque em sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. E ela termina dizendo: mesmo todos os erros não causarão dificuldade a alguém, nem farão tropeçar os pés daquele que não fabrica dificuldade da mais simples verdade da palavra revelada. Ou seja, ela reconhece que pequenos erros, quando eu estou falando de pequenos erros, gente, às vezes pode ser um numeral, uma vírgula, um ponto, às vezes um termo, uma palavra, às vezes um comentário que o copista colocou, por exemplo, numa margem do texto e que o outro, quando foi fazer a cópia, colocou junto ali, mas nada que seja capaz de poder modificar aquilo que é a grande verdade de Deus. É isso que ela está dizendo. Então, mais importante de tudo é a postura com a qual nós chegamos até a palavra de Deus. Uma pessoa que já vai para a palavra de Deus com a postura de que está tudo errado, tem um monte de dificuldade com a Bíblia, esse indivíduo não vai conseguir entender essas aparentes contradições. Mas aquele que compreende que a Bíblia é a palavra de Deus, o resultado da revelação de Deus através do Espírito Santo, e ao mesmo tempo dos profetas, que eram homens simples como eu e você, e que usaram o seu estilo na hora de poder escrever, esses indivíduos que analisarão, que estudarão, que se aprofundarão no texto bíblico para poder tentar compreender, eles acharão as respostas para esses textos complicados. Pode ter a plena certeza em relação a isso.
Não existe absolutamente nada na Bíblia que possa comprometer a verdade central da palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu queria orar junto com você, agradecendo a Deus por essa realidade. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de termos alguns textos difíceis de compreensão, ou de às vezes através do processo de tradução, das diversas cópias que foram feitas no decorrer dos séculos, um detalhe ou outro ter gerado algum tipo de erro, mas é algo tão pequeno que não influencia a tua mensagem. E obrigado porque temos hoje a possibilidade de poder saber exatamente onde é que estão essas situações. E ao mesmo tempo temos a possibilidade de perceber que o Senhor protegeu esse texto para que nós fôssemos edificados através dele. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?